Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 14. Nós estamos na nossa primeira semana da nossa campanha dos 21 dias de jejum e oração. Quem aqui sabe que nós estamos na campanha de 21 dias de jejum e oração? Levanta a mão. Não, fica assim com a mão. Tem uns aí que estão, né? Então você que está com a mão abaixada aí, viu? Nós estamos num período de 21 dias de jejum e oração. Você é convidado a participar conosco. Quem lembra o tema? Poder do alto, né? Então, nós nos reunimos tanto aqui na IBC2, quanto na IBC3, também lá na IBC4, lá na Vila Estrela, também lá no Petrovale. Nós nos reunimos de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, de 6h30 às 8h. Não é? E tem sido assim muito legal as reuniões. E se você não está participando, faça um esforço. Eu sei que para algumas pessoas não dá, né? A maioria trabalha, às vezes fica apertado o horário, muitos estudam. Se você não pode, não é? Reserve um tempinho para você, na sua casa mesmo, no seu quarto, não é? Tenha lá o seu momento de oração, o seu momento de jejum, não é? Não fique de fora, porque Deus está fazendo coisas muito preciosas e isso é só o começo, nós estamos na primeira semana, não é? Amanhã à noite, aqui nesse lugar, nós vamos ter uma vigília. Começa às 20 horas, termina meia-noite. Então, você também está convidado, vai ser bom demais. Muitas vezes a pessoa não pode vir o tempo todo. Não tem problema, você chega a hora que você puder, sai a hora que você precisar, né? Mas venha, das 20 até meia-noite, nós estaremos aqui, ok? Amém? Então, João 14, 26... A Bíblia diz assim, João 14, 26, vou ler na versão NVI, mas o conselheiro, tem outras traduções que diz o consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Amém? Pode fechar sua Bíblia então. Jesus aqui estava já nos momentos finais do seu ministério, estava conversando com os seus discípulos, né? E ele estava dizendo, né, que ele ia para a cruz, que ele ia morrer, que ele ia ser tirado, né? E que depois ele ia ressuscitar, mas ele ia. Mas ele diz, né, como uma palavra assim para tranquilizar o coração dos seus discípulos, que ele iria, mas Deus ia mandar o outro Consolador, não é? Um outro da mesma natureza que ele, e esse Consolador, ele deu o nome de Espírito Santo, e o Espírito Santo, não é? Ia estar com eles, ensinando tudo, fazendo lembrar as coisas que ele tinha dito, não é? Exercendo um ministério muito precioso, não é? E nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, não é? Mas, talvez as coisas que eu vou falar aqui, a maioria de você já sabe, de vocês, todos nós já sabemos. Mas, eu queria, a fala dessa noite é sobre as nossas atitudes para com o Espírito Santo. Quais são as atitudes, as nossas atitudes para com o Espírito Santo? Eu queria então começar, antes de falar das atitudes, queria te lembrar algumas coisas, que tem muitas pessoas que estão no meio da igreja, né, que creem, diz que creem em Deus, às vezes creem até em Jesus, né? Eu creio, Jesus é o Filho de Deus,
mas tem uma dificuldade muito grande quando entra no assunto do Espírito Santo. Muitos não creem na existência dele, muitos têm um conceito completamente equivocado a respeito de quem é e do que faz o Espírito Santo, né? Muitos dizem que ele é uma força ativa, uma influência, é como um raio que cai na sua cabeça e você começa a tremer, né? Muita gente acha que o Espírito Santo é uma energia, é um mistério, né? Algo que ele não consegue muito bem entender o que é. E existe gente assim. Se a gente olhar lá em Atos, né, numa das viagens missionárias de Paulo, vou pedir para você abrir não, para a gente ganhar um tempinho. Paulo chega em Éfeso, né? Foi o lugar que Paulo mais permaneceu. E quando ele chega lá, a Bíblia diz assim, vou ler para você, Atos 19, 1 e 2. Diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Ou seja, lá em Éfeso existiam pessoas que a Bíblia chama de discípulos. Eles eram discípulos, eles tinham ouvido falar de Jesus. E quando Paulo fala, vocês receberam o Espírito Santo, eles falam, hein? O quê? O que é isso? Nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Tem gente que está na igreja e não sabe do ministério do Espírito Santo. Tem gente que está na igreja e não sabe nem quem é o Espírito Santo, não é? Eu não vou falar toda a doutrina do Espírito Santo. A gente podia ficar aqui um dia inteiro falando do Espírito Santo e do seu ministério. Mas eu queria lembrar a você algumas coisas, né? O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? A primeira coisa que você não pode se esquecer é que a Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa. Diga assim, o Espírito Santo é uma pessoa. Para ser uma pessoa, precisa ter livre-arbítrio, precisa ter intelecto, mente, né? E precisa ter sentimentos ou emoções. A Bíblia diz, né, que o Espírito Santo tem todas essas coisas, né? Ele tem intelecto, porque a Bíblia diz que ele sabe das coisas de Deus, tem raciocínio, né? Ele tem emoção, porque a Bíblia diz que ele se entristece, a Bíblia diz que ele tem vontade, ou tem livre-arbítrio, porque a Bíblia diz que ele distribui os dons espirituais como ele quer, como ele lhe apraz, ou seja, ele faz escolha, ele decide. Ou seja, o Espírito Santo, eu estou passando assim rapidinho, tá? Mas para te lembrar, porque eu imagino que a maioria de nós já sabe isso, o Espírito Santo, ele não é uma influência, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo é uma pessoa. Para ser uma pessoa não precisa ter corpo. Deus é uma pessoa, ele não tem corpo, né? A definição para uma pessoa, né, para alguém, para algo ser uma pessoa, é que ele tem intelecto, ele tem emoções, sentimentos e tem livre-arbítrio, volição. Segunda coisa que eu quero te lembrar é que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz em Atos 5, né, que eles falam, quando Ananias e Safira contam aquela mentira a respeito do dinheiro que eles haviam dado, né, Pedro fala assim para eles, vocês mentiram ao Espírito Santo. E depois ele fala, vocês mentiram ao próprio Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus, não é? A Bíblia fala que ele possui todos os atributos de Deus. Ou seja, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. E tem textos bíblicos que diz que o Espírito Santo é onipotente, é onisciente e é onipresente. A concepção de Jesus no ventre daquela virgem foi obra do Espírito Santo. A Bíblia fala que lá no início da criação, né, no princípio, na criação, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 fala, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava presente na criação, né? A Bíblia fala que ele é que
convence do pecado. É uma obra de Deus, não é? Ele nos dá dons espirituais. Quem dá dons espirituais? É Deus, é o próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, e ele, como uma pessoa e como Deus, ele é uma pessoa da Trindade, claro, não é? O nosso Deus é um Deus trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério, a gente não sabe explicar tudo, não é? Mas eles são 3 em 1, não é? O Pai tem um papel, o Filho tem um papel, e o Espírito também tem um papel. E não é que quando a gente diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, a gente quer menosprezá-lo. Ele é só o terceiro na hierarquia. Não, na verdade não existe hierarquia, né? Tem textos na Bíblia que falam que Jesus é o próprio Espírito, não é? Eles são um. Geralmente se diz a terceira pessoa da Trindade, por quê? Porque ele só foi revelado na plenitude em terceiro lugar. Porque a Bíblia diz, não é, que primeiro foi Deus que se revelou através dos profetas. Depois, o Filho foi revelado. Não é? Jesus falou assim, quem me vê a mim, vê ao Pai. O Filho se revelou depois, em segundo lugar. E o Espírito veio também como uma revelação de Deus, mas depois de Deus Pai, depois do Deus Filho. Então, quando se fala em terceira pessoa da Trindade, não está querendo dizer que ele é menor, que ele tem uma influência, ou que ele tem uma posição menor. Não, é simplesmente porque a revelação veio depois. Não é? O que o Espírito Santo faz? Qual que é o ministério dele? Não é? O Espírito Santo, ele revela Jesus. Se um dia você entregou sua vida para Jesus, pode saber que o Espírito Santo teve um papel preponderante, fundamental na sua decisão. Porque o papel do Espírito Santo é revelar Jesus. Né? Quando a gente está sensível ao Espírito de Deus, as coisas de Deus ficam mais claras, mais evidentes. Né? Sua função não é ser visto como a luz, mas lançar a luz sobre Jesus. O Espírito Santo aponta para Jesus, ele mostra a obra de Jesus. O Espírito Santo revela as Escrituras. A Bíblia diz, naquele texto que eu li para você, que ele ensina-nos todas as coisas, que ele nos faz lembrar todas as coisas. Em João 16 também, um pouquinho na frente daquele texto que lemos, diz que o Espírito Santo ele nos guia a toda a verdade. É impossível entender a Bíblia sem uma ação reveladora do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que toda a Bíblia foi soprada por ele. O termo no original é soprada, né? A gente traduz por inspirada, mas no original é soprada. O Espírito Santo é o sopro de Deus, é o vento de Deus. A palavra espírito no grego é pneuma, de onde vem pneumático, né? O Espírito Santo é que convence, como eu falei, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que nos conduz a uma vida de plenitude. É impossível ter uma vida plena com Deus sem uma ação do Espírito Santo. Não é? O Espírito Santo é que traz satisfação e alegria quando a gente serve a Deus. O Espírito Santo é que nos capacita a vencer as provações e as dificuldades. Você que veio aqui na frente, não é? Você que está passando por dificuldade e tribulação, aproxima do Espírito Santo, chama ele para a sua vida, todos nós. Você vai ver como que você fica mais sensível a Deus, como é muito mais fácil, né, a gente enfrentar o nosso dia a dia. A Bíblia chama ele, Jesus falou, que ele é o Consolador. Consolador. Ele é o grande Consolador. Né? E além de tudo isso, né, é importante a gente lembrar uma coisa, e eu queria aí que você abrisse 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16.
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Você encontrou? Amém? Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha para mim um minutinho. Eu estou falando aqui 10% do que o Espírito Santo faz. Não leia mais, olha para mim agora. Mas eu preciso te lembrar uma coisa que é fundamental na vida cristã. A Bíblia diz que se você recebeu a vida de Deus, se você foi regenerado, se você fez um pacto com Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você. Nós somos morada de Deus. Você já pensou nisso? Você já pensou que ao andar por aí, você carrega alguém dentro de você? Quem aqui é mãe? Levanta a mão assim. Já ficou grávida? Muitas, né? Muitas mulheres aqui já ficaram grávidas. Você se lembra? Tem alguém que está grávida aí? Tem alguma mulher grávida aí? Nenhuma. Então vamos orar para ter mulher grávida aí, gente. Você que já ficou grávida, você se lembra? Você se lembra quando você teve a notícia da gravidez? Você se lembra como você ficou alegre? Tem alguns que vêm meio assim, meio desprevenido, meio sem planejamento, mas mesmo assim, fica alegre, dá pulo de alegria, glória a Deus, estou grávida, corre para contar para o marido, corre para contar para a família, E o que você imediatamente faz ao saber a notícia? Lembra? Você muda todo o seu comportamento. É ou não é? Sim ou não? Você muda a sua alimentação. Eu já vi gente, mulheres, que fumavam. E quando ficaram sabendo que estava grávida, pararam de fumar. Bebia, parava de beber. Comia mal, comia um tanto de coisa que prejudicava, parava de comer. Por quê? Por causa da gravidez. Tomava cuidado. Vai andar assim num lugar que pode encostar, que tem uma quina. O que faz? Protege o bebê. É ou não é assim? É ou não é? Por quê? Porque você carrega alguém dentro de você. Alguém que você ama, alguém que você tem consideração, não é mesmo? Alguém que vai ser seu filho. Você tem consciência, homem e mulher, que quando você anda por aí, você que já entregou sua vida para Jesus, você carrega alguém? Sabe o que acontecia lá em Corinto? O pessoal estava se envolvendo com prostituição. O pessoal da igreja. Havia lá uns cultos que tinham prostitutas cultuais. Fora do templo tinham umas prostitutas que ficavam lá. E Paulo falou com eles: que é isso? Vocês não sabem que isso é imoralidade? Você não sabe que quando você se une a uma mulher, você se torna um com ela? E aí ele fala assim: você vai fazer o Espírito Santo um com uma prostituta? Aí é que ele fala: fugir da prostituição. Então, eu vou passar para o tema da mensagem. Qual é a sua ou a minha atitude para com o Espírito Santo? Eu falei assim um pouquinho só para te lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, que o Espírito Santo ele tem uma influência maravilhosa na vida da igreja, que a igreja sem o Espírito Santo ela não vai a lugar nenhum, que nós sem o Espírito Santo nós não vamos em lugar nenhum, não é?
O Espírito Santo é o poder de Deus. Nós estamos aqui numa campanha de 21 dias, orando, pedindo poder do alto, e esse poder do alto vem através de uma ação do Espírito Santo. E eu estou te lembrando que esse Espírito Santo, ele pode vir, não é? Numa ação de fora para dentro, uma unção, como aconteceu lá no dia de Pentecostes, um derramamento, mas talvez a principal ação dele, eu não estou querendo comparar uma com a outra, é quando ele age de dentro para fora. Quando ele constrói o nosso caráter, quando ele muda a nossa vida, quando ele trabalha no nosso íntimo, quando ele cura as nossas feridas. Tudo isso é o Espírito Santo que faz. E a minha pergunta então é, qual é a sua atitude para com o Espírito Santo? A Bíblia fala de 4 atitudes que a gente pode ter para com o Espírito Santo. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas talvez é o que você e eu fazemos. Então, vou falar rapidinho para você, né? Já estou lá no finalzinho, mas eu quero ler com você as 4 atitudes que a gente pode ter para com o Espírito Santo. A primeira delas está no livro de Efésios. Abra lá Efésios. Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Eu vou começar do 25, mas a atitude está no 30. Mas para a gente entender o contexto aí, né? Então, Efésios 4, 25. Diz assim, posso ler? Você está me acompanhando, amém? Diz assim, por isso, Efésios 4, 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Aí no 28 ele fala assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavrão, né? E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que o ouvem. E no versículo 30 diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A primeira atitude que eu queria falar nessa noite, olha para mim, não lê mais, está aí no versículo 30. A primeira atitude, entristecer o Espírito Santo. Você gosta que as pessoas te entristeçam? Você gosta que as pessoas falem de você coisas mentirosas? Você gosta quando as pessoas fazem julgamento de você e te julgam errado? Ninguém gosta. A gente fica triste. A Bíblia está dizendo que tem certas ações nossas que entristecem o Espírito Santo. A minha pergunta é, você que carrega dentro de você uma pessoa, quando eu falo você, é retórico, né, gente? Eu me incluo e eu estou junto aí com você, né? Nós reconhecemos que dentro de nós carregamos uma pessoa especial, uma pessoa que é o próprio Deus. E como que você a trata? Porque às vezes a gente vem aqui na frente, a gente chora, a gente pula, não é? A gente acha tudo lindo e maravilhoso e fala, nossa, esse pessoal canta tão lindo, eles tocam tão bem. Ah, esse pastor fala uns negócios assim, que faz a gente pensar e tudo, mas e depois? Quando o Espírito Santo vem, quando ele se aproxima, qual que é a sua atitude para com ele?
é uma atitude que entristece a Ele? O que você acha que o Espírito Santo sente quando você fala palavrão? O que você acha que o Espírito Santo pensa, se sente, quando você fala mentira? Quando você trata mal as pessoas? Quando você comete imoralidade sexual? Você pensa nisso? Você não deixa a sua criança de 5, 6 anos de idade assistir determinados filmes. Às vezes nem é um filme assim, pesado. Mas às vezes tem uma cena ali que você fala, não, meu filho de 5 anos não pode assistir isso. Você protege ele, né? E com o Espírito Santo, você nem liga. A gente expõe ele a coisas, como a igreja de Corinto lá, né? O cara estava prostituindo, fazendo o Espírito Santo participando daquilo. Já pensou nisso, filho? Hoje de manhã, quando eu estava orando lá na IBC3, na nossa reunião lá, Deus começou a falar isso comigo. E Deus começou a falar, tem muitas vezes que você me entristece. Mas se isso você acha que é muito, eu queria te dizer que a gente pode fazer coisas piores ainda. Pega a sua Bíblia e abra no livro de Atos, no capítulo 7. Atos, capítulo 7. Deixa eu ler um pouquinho. Eu quero o versículo 51, mas eu vou ler um pouquinho antes também para você entender que era Estevão que estava pregando, falando para os religiosos, não é? E ele vai discorrendo sobre toda a história de Israel, dizendo das coisas de Deus, não é? E no versículo 51 ele fala assim: homens de dura cerviz, e incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Na NVI diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Se entristecer o Espírito Santo é algo já terrível, porque nós estamos entristecendo o próprio Deus. Você não gosta que ninguém te entristeça. Minha filha, quando faz coisa errada, eu falo com ela: filha, você está entristecendo os seus pais, não é? Ninguém gosta. E eu não gosto de entristecer a minha esposa, eu não gosto de entristecer ninguém. Mas a gente age assim com Deus. E se isso fosse pouco, a Bíblia diz que além de entristecer, a segunda atitude que a gente pode ter para com o Espírito Santo é resistir-lhe. É pior ainda, eu considero, do que entristecer. Estevão estava pregando. Sabe o que eles fizeram com ele aqui? Depois que ele acabou de dar essa palavra? Eles apedrejaram ele até a morte. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele estava dizendo, sabe para quem? Para aqueles que frequentavam as igrejas. Para aqueles que, como nós, viemos aqui para o templo. Para aqueles que, como nós, lemos e lia a Bíblia. E ele falou assim: vocês são pessoas duras de coração, dura cerviz,
Cerviz é essa parte aqui, ó, não se dobra de jeito nenhum, né? Não se dobra. E o Espírito Santo fala uma vez e a gente resiste. O Espírito Santo fala 2 vezes e a gente resiste. E ele fala, e ele fala, e ele fala, e a gente resiste. Estevão falou para aquele povo: vocês são rebeldes. Vocês são pessoas obstinadas. Não dão ouvidos a Deus. Resiste ao Espírito Santo. Será que no nosso meio tem gente que age assim? Será que no nosso meio tem gente que resiste à obra de Deus, resiste ao Espírito Santo? Eu trabalho muito com aconselhamento. Sabe o que eu já percebi nos aconselhamentos? Na maioria das vezes, não são todas, mas na maioria das vezes, aquilo que você fala para a pessoa, como algo da parte de Deus, deixa eu falar aqui baixinho, ela já sabe. Ela já sabe. Principalmente aquelas coisas ligadas a pecado, a coisas erradas. Sabe por que ela já sabe? Você sabe, né? Diga assim: porque o Espírito Santo já falou, já mostrou. Diga de novo: porque o Espírito Santo já falou, já falou. E muitas vezes elas vão lá na esperança de que você fale alguma coisa diferente. Misericórdia, né? Deus me livre disso, livre cada um de nós disso. Mas na maioria das vezes a gente percebe claramente o que você diz. O Espírito Santo já tinha dito. Mas muitas vezes a pessoa está ali resistindo. Quando está fazendo coisa errada, sabe que está errado. Porque o Espírito Santo fala. Vocês acham isso duro? Pois tem coisa pior. Misericórdia. Diga assim: misericórdia. Sabe para quem que Deus falou isso hoje? Para esse que vos fala. Hoje de manhã lá na IBC3. Muitas vezes você tem resistido a mim. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Deus. O Espírito Santo é tão doce, é tão precioso. Ele é o próprio Deus. E a gente resiste a Ele. Ele quer fazer algo extraordinário em nós, mas a gente resiste a Ele. Quer mais? Tem mais. 1 Tessalonicenses 5,19. Abre lá sua Bíblia. Eu estou falando de atitudes que a gente pode ter para com o Espírito Santo. A gente pode entristecê-lo, a gente pode resisti-lo, e o pior, 1 Tessalonicenses 5, no versículo 19, diz assim: não apagueis o Espírito. Tem outra tradução que fala: não extinguais o Espírito. Apagar. Diga assim: apagar. Precisa ficar explicando? Acho que não tem nada para explicar, não tem? O Espírito Santo, muitas vezes, ele é apresentado na Bíblia como algo que incendeia.
como algo maravilhoso de Deus, que nos incendeia, que nos enche, não é? Que nos anima, que nos fortalece, que faz algo extraordinário. Já viu aquela expressão jogar água na fervura? Aqui, Paulo está falando que existe crente que é bombeiro. É. Bombeiro espiritual é o que apaga o fogo. É pior do que entristecer, é pior do que resistir. Essa atitude, não é? Mata, impede qualquer possibilidade de ação do Espírito Santo. Já está com a sua consciência cauterizada. Não dá oportunidade para nenhuma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a aparecer, ele pega o extintor, extintor de incêndio, é bombeiro espiritual. Mata qualquer coisa. Geralmente tem um falar crítico. Geralmente debocha de tudo. Geralmente fica só na periferia. Né? Nunca aproxima. Sempre tem uma palavra de crítica. Esse é o que mata tudo. Pega as pessoas que estão novas na igreja, que estão ali naquele primeiro amor, na presença de Deus, amando o Evangelho, e fala coisas terríveis. É o que mata tudo, é o verdadeiro extintor de incêndio. Né? Na época do Paulo não tinha ainda, né? Senão ele ia colocar aqui, né? Não seja extintor de incêndio, não apaguem o Espírito de Deus. Três atitudes para com o Espírito Santo: entristecer, resistir e apagar. Será que a gente não faz isso? Será que não? Está um silêncio, né? Silêncio. Dá lugar para ele. Dá abertura para ele. Será que nós não temos agido assim com o Espírito Santo? A gente fica pedindo poder do alto, e quando o Espírito começa a manifestar, a gente atrapalha, a gente não deixa. A gente impede, nós mesmos fazemos isso. Mas há uma quarta atitude. Está lá no capítulo 5 do livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Vou começar aqui do 15, 5:15. Para a gente pegar um pouquinho do contexto, ok? Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, não como ignorantes, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E no 17 ele fala assim: por essa razão, né, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? A Bíblia está dizendo para nós que ao invés de entristecer o Espírito, que ao invés de resisti-lo ou mesmo apagá-lo, nós podemos ter uma atitude oposta, que é ser cheio dele. Quer viver uma vida de plenitude. A Bíblia fala que a gente pode ter uma relação maravilhosa com o Espírito Santo. Não é? A Bíblia fala de pessoas cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro e João subiram ao templo para orar e encontraram ali um mendigo pedindo esmola.
E a Bíblia fala que Pedro e João, né, João que fala, cheios do Espírito, fala assim para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele moço levantou e andou, cheio do Espírito. A Bíblia fala que no dia dos Pentecostes, os discípulos estavam cheios do Espírito. Deus quer, não é, a atitude positiva em relação ao Espírito. No original, a ideia que é deixar-se ser enchido. Deixar-se encher. E Paulo usa uma comparação de embriaguez. Ele fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. Vinho na Bíblia é símbolo de alegria mundana, não é? Alegria que o mundo dá. É aquela alegria que enquanto você está bebendo, você fica alegre, mas depois que para de beber, vem a ressaca e vem a depressão. Ele fala: não mexe com essas coisas, porque essas coisas só trazem dissolução, contenda. Mas se você quer se embriagar, embriague-se com o Espírito Santo. Fica cheio do Espírito Santo. E a Bíblia no Novo Testamento fala disso o tempo todo. Quando a gente está cheio do Espírito, né? Quando a gente está cheio da vida de Deus, quando a gente está cheio da plenitude de Deus, manifesta na minha vida aquilo que a Bíblia diz do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, né? Ele tem várias partes, ele é composto de várias características. Né? A Bíblia fala em, quem lembra? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, não é mesmo? Mansidão, coisas de Deus na nossa vida, coisas que Deus constrói na nossa vida. E há uma ação, como eu falei também, de Deus nos encher, não é? Para a gente poder ser testemunha de Deus. A Bíblia fala: seja cheio do Espírito. Nós buscamos a isso, por isso nós estamos fazendo esses 21 dias de jejum e oração, né? Para que o Espírito seja derramado, para que a gente fique cheio dele. E que a gente não trave a obra dele, entristecendo, resistindo ou mesmo apagando. Como? Paulo fala um pouco, não é nem o foco da mensagem, mas depois eu vou deixar aí para o seu coração. No 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele dá algumas dicas aí, ele fala assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Gente cheia do Espírito é gente que tem uma linguagem santa, uma linguagem de Deus, que conversa e fala das coisas de Deus. É gente que declara, seja através de música, de palavra, né, as verdades de Deus. É gente que tem um coração grato a Deus. Crente que só murmura, não tem jeito de murmurar e ser cheio do Espírito, são completamente opostos entre si. Crente cheio do Espírito se sujeita à autoridade, se sujeita ao irmão, não é? São características de gente cheia do Espírito, e são coisas que a gente faz para ser cheio do Espírito, não é? Mas não é o foco da minha mensagem. A minha mensagem é: qual é a atitude que você tem para com o Espírito de Deus? E hoje de manhã, lá na IBC3, durante aquele período de oração, Deus me tocou muito. E Deus falou comigo: filho, eu não quero uma adoração só de boca. Eu não quero que você corra o risco de querer viver uma vida espiritual sem mim.
Todos nós corremos esse risco, o pastor também corre esse risco. E Deus começou a me mostrar as coisas que eu tenho feito e tem entristecido Ele. E o Espírito de Deus me mostrou que muitas vezes eu resisto a Ele. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser cheio. Eu quero viver na plenitude de Deus. Eu quero dar lugar à ação do Espírito Santo na minha vida. Às vezes a gente canta aqui, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o fogo em mim. Mas às vezes a gente só canta porque acostumou. Porque a música, ela é boa mesmo. Mas o nosso coração está aberto mesmo para o Espírito de Deus. Nós não podemos viver sem Ele. Jesus falou, eu vou, mas vou deixar o Consolador. Não tem jeito. E resistir o Espírito de Deus e entristecê-lo é o que a gente pode fazer de pior. Fica de pé. E vamos orar. Talvez nessa noite, muitos de nós aqui temos que pedir perdão a Deus. De manhã eu falei lá, Deus me perdoa. Me perdoa, Deus. Não quero entristecer ao Senhor. Não quero entristecer o Senhor. Se você tem algo para falar com o Espírito Santo agora, vem aqui na frente. Se você tem alguma coisa que você precisa se arrepender, vem aqui na frente. Sabe, Deus está nos chamando aqui ao arrependimento. Deus está nos chamando aqui a uma mudança de atitude em relação a Ele. Muitos de nós temos sido duros de coração. Muitos de nós têm entristecido o Espírito de Deus. Ele não deixa de nos amar. Ele não nos abandona. Mas às vezes ele está triste. Ninguém gosta de ser resistido. Muito menos Ele, o doce Espírito. Nessa noite, Ele fala para nós, para de me resistir, para de me entristecer, quero te encher, quero que você viva na plenitude, quero te dar algo que você nunca experimentou, algo que você nunca viu. Comece a falar com Deus. É o seu tempo com Ele aí. O Espírito é nos apresentado como uma pomba. Quantas vezes a gente afugenta a pomba? Quantas vezes a gente fala, show, vai embora. E às vezes a gente nem percebe. Misericórdia de nós, Espírito Santo.
misericórdia. Deus, nós estamos aqui nessa noite abrindo o coração para o Senhor, pedindo perdão, arrependendo, Deus, da nossa atitude errada para contigo. Não queremos mais ser impedimento para a obra do Senhor, nem nas nossas vidas, nem nas vidas de outras pessoas. Tem misericórdia, Deus. Nós viemos para dizer que nossa atitude é diferente. Nós queremos ser cheios. Perdoa os nossos pecados nessa noite aqui, Pai. E enche a gente, Deus. Enche a gente. Enche a gente. Enche. Vai enchendo, Deus. Nada se compara, és a nossa esperança. Em ti, ó Deus, eu provei e vi do teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Em ti, ó Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, ó Deus, é o que anseio mais. Inunda-me com tua presença, Deus. Tua presença, ó Deus. Pode dizer para Ele que você o quer, que você o deseja. Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara, és a nossa esperança. Tua presença, ó Deus,
Olha para nós aqui, Pai. O que nós cantamos é o desejo do nosso coração. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos ao Senhor. Livra a gente, Deus, de entristecê-lo, de resisti-lo. Nós queremos, Deus, estar com o nosso coração aberto e livre para sermos cheios, para experimentarmos as delícias do Senhor, para experimentarmos a plenitude da vida do Senhor. Para termos a nossa vida, o nosso caráter transformados, para podermos pregar e testemunhar com ousadia e intrepidez. No nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Obrigado porque o Senhor, sendo Deus, vem habitar em nós, vasos de barros, mas é por causa do tesouro que está dentro de nós, é que esses vasos são preciosos. Faz de nós cada dia mais vasos preciosos mesmo, para a Tua glória. No nome de Jesus Cristo, que essa revelação, essa palavra mude as nossas vidas para sempre. Mude as nossas atitudes. E que, como oramos, o nosso coração seja completamente livre para toda a ação do Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Você diz amém, querido?